Vocês pediram, e eu e Lola estamos aqui para atendê-los e trazer um vídeo com spoilers da trilogia dos Gêmeos. Quem me acompanha na rede social vizinha daquela dos vídeos curtos sabe o tanto que eu falei desses livros e o tanto que foi difícil para mim sair, principalmente do primeiro livro, que é O Grande Caderno, da Agatha Christie. Para quem não sabe, não acompanhou na rede vizinha, mas ficou curioso sobre a trilogia dos Gêmeos, não se preocupa que eu vou explicar aqui primeiro e quando começar os spoilers eu aviso para você se retirar caso você não queira recebê-los. A trilogia dos Gêmeos é uma trilogia da autora Agatha Christie, que é uma autora húngara que escrevia em francês e que viveu no século XX como uma das mais importantes autoras europeias. O primeiro livro é O Grande Caderno, o segundo livro é A Prova, e o terceiro livro é A Terceira Mentira. Todos os livros têm um fundo de guerra, porque todos eles são baseados na Segunda Guerra Mundial e nas vivências também da autora. Porque a autora nasceu em 1935, se não me engano, ela passou ali pela Segunda Guerra Mundial quando criança e ela passou ainda por uma outra guerra, que foi uma revolução, que foi a Revolução Húngara, quando ela precisou fugir do seu país com seu marido e sua filha. Então tem muitas coisas aqui históricas que não são citadas diretamente, não são ditas diretamente, que é sobre o nazismo, que é sobre a Revolução Húngara, mas que a gente entende que é pela história da autora. Em A Trilogia dos Gêmeos, a gente acompanha dois irmãos gêmeos, que são o Klaus e o Lucas, começando em O Grande Caderno quando eles têm 9 anos. Com 9 anos, eles são deixados pela mãe com a avó materna. Eles moravam numa cidade grande, a guerra lá na cidade grande já tá horrível, tá tomando tudo, o pai deles já foi pro fronte de guerra, e a mãe resolve deixar eles com a avó numa cidade pequena, porque ali eles teriam maior chance de sobreviver. Só que a questão é, a mãe não tem uma boa relação com a avó, elas já não se falam há mais de 10 anos, a avó é conhecida ali no vilarejo como uma bruxa, e ela é uma pessoa horrível. Ela odeia os netos, ela odeia todo mundo, ela é acusada de ter assassinado o próprio marido envenenado. Então, ela é uma mulher horrível que chama os meninos de filhos de uma cadela e por aí vai. Esses garotos, por sua vez, eles são muito peculiares. Eles são muito inteligentes, dá pra entender que eles podem ter um tipo de superdotação e eles começam a aprender as coisas por conta própria. Eles saem da escola, a avó não registra eles na escola, mas mesmo assim eles começam a fazer aulas por conta própria, a estudar, fazer exercícios e além disso eles também começam a fazer exercícios de guerra, pra guerra. Então eles começam a fazer exercícios de jejum, exercícios de aguentar agressões, violências, xingamentos, tudo isso para preparar o físico e o psicológico deles para caso a guerra chegue, eles consigam sobreviver. Eles são tanto quanto apáticos, eles não têm muitos sentimentos e muitas vezes parece que eles não entendem também o peso das coisas que estão acontecendo. Afinal, eles têm só 9 anos. Mas eles também são muito maduros, por outro lado. Então a gente não sabe até que ponto o não entender é inocência ou é realmente apatia. Todo livro é descrito do ponto de vista dos dois. Eles fazem tudo juntos, então eles são como um só. E aqui é tudo descrito como nós. Nós fizemos tal coisa, nós vamos sei lá onde, nós vamos fazer sei lá o que. É tudo do ponto de vista deles, o que torna a narrativa muito estranha, porque ela se torna como se fosse um roteiro. Ela é muito direta, ela é sem sentimentalismos, ela é sem drama, justamente porque esses meninos não aparentam ter muitos sentimentos. Você fica mais assustado ainda quando você percebe que são dois garotos de 9 anos narrando o ambiente horrível no qual eles viviam. Porque a vila no qual eles viviam com a avó, além da avó, era horrível. Não era só a avó problemática lá. Todo mundo naquele lugar é problemático. Todo mundo ali é doente. Todo mundo tem algum problema. É assustador como as coisas acontecem lá. Coisas assim que eu não consigo contar pra você. Porque eu não ouso falar o que acontece aqui. Eu nem gosto de falar. Porque realmente nenhuma criança deveria viver nesse ambiente. Mas a gente entende que também é um ambiente que a guerra cria. Então essa é a visão geral. É um ambiente de guerra, é um cenário de guerra. Esses meninos estão sendo criados pela avó numa vila pequena. E aqui a gente acompanha eles dos 9 aos 15 anos, que é o tempo que eles ficam morando com essa avó. No segundo livro, que é A Prova, a gente vai acompanhar eles dos 15 aos 25, por aí. E depois, em A Terceira Mentira, a gente já vai acompanhar eles com 50 anos, por exemplo. Então, para quem queria ter uma visão geral do que acontece na história, é isso. São esses irmãos num cenário de guerra, sobrevivendo a um ambiente insalubre que a guerra cria. Só que a questão
o que é interessante desses livros é que a narrativa da Agatha Christie se transforma conforme a história se transforma, conforme esses garotos se transformam. Então aqui no Grande Caderno que eu falei, que tem uma narrativa muito direta, muito dura, ela é assim porque eles são crianças de 9 anos. Quando a gente chega numa idade de 15 anos, eles já têm outras coisas para enfrentar, outras vivências, e a narrativa vai mudar um pouco, porque eles envelheceram, porque eles estão diferentes. E a mesma coisa na terceira mentira. Então, isso surpreende a gente, porque eu não imaginava que ela fosse mudar desse jeito, e ela muda, além dos plot twists que tem na história. São plot twists que você não espera, eu não esperava. O segundo livro faz você questionar tudo que você leu no segundo mesmo e no primeiro. E o terceiro livro é quem te traz as respostas. Todas, talvez não, mas te traz algumas. E agora eu vou começar os spoilers. Se você não quiser receber spoilers e quer se aventurar por essa trilogia, eu sugiro que você se retire. Tô te dando tempo pra você se retirar. Mas antes, não esqueça o seu like. Se você ficou por aqui é porque você quer ouvir as fofocas e os spoilers dessa trilogia, né? Então vamos lá. Então no primeiro livro, que é quando as coisas mais traumáticas acontecem, a gente passa por uma série de violências que esses garotos sofrem, que outras crianças sofrem ao redor deles e que eles também respondem e também ocasionam, porque eles são bem inteligentes e eles se adequam ao meio. E para se adequar ao meio, eles se tornam tão cruéis quanto o meio. Então, por exemplo, eles aprendem muito fácil a lidar com a avó, eles sabem que eles têm que lidar com a avó trabalhando e ajudando ela, e assim eles só vão aguentar os xingamentos dela. Então esses garotos trabalham, eles ajudam no jardim, eles ajudam na horta, eles vão vender verduras, legumes que ela produz. Então eles têm uma rotina de trabalho mesmo. Além disso, eles fazem os exercícios deles, como eu falei, para ficarem fortes para a guerra. Eles também começam a trabalhar tocando gaita e cantando nas tabernas à noite para ganhar mais dinheiro, porque a avó não dá roupas para eles se agasalharem. Roupas que a mãe manda pra eles, a avó não entrega, eles passam frio, eles ficam com as roupas pequenas, então eles têm que se virar pra tudo. Se eles querem escrever o grande caderno deles, porque isso daqui é como se fosse o diário deles, eles ganham dinheiro e eles compram o lápis e o papel deles. E eles se tornam adultos muito rápido. Na casa da avó, ela também aluga um quarto para um oficial estrangeiro, que eu entendo que seja um oficial nazista. E ele é um homem muito estranho, mas que acaba se afeiçoando aos garotos e acaba cuidando deles, mas cuidando deles de uma forma estranha. Mas perto das outras coisas que acontecem aqui, ele é mais tranquilo de todos. Porque também existe uma outra pessoa que surge na história, que é uma criada de um pároco. E essa mulher um dia aparece tentando cuidar deles. É uma das poucas pessoas que demonstra um certo tipo de carinho ou de cuidado com esses meninos que são tão deixados de lado, são tão negligenciados. Mas essa mulher acaba fazendo algumas coisas com eles, que eu não gostaria de falar aqui, e depois disso eles dão um jeito de explodir ela. É simples assim. Eu já falei que esses meninos são bem inteligentes. Então eles usam de cartuchos de um fuzil e eles bolam uma explosão. Que eles não são acusados, não é comprovado que foram eles. Eu ainda não tenho certeza se foram eles, mas tudo indica que sim. Eu posso não estar lembrando muita coisa assim desse livro, mas a mãe deles, pra mim, foi uma das partes mais trágicas assim dessa história. Além da primeira garota, que eu não lembro o nome dela agora, mas que é uma garota extremamente negligenciada também por todo mundo naquele lugar. Mas essa menina você já descobre no começo do livro. Já a mãe deles, ela volta no final do livro, ela tá casada com um oficial alemão e ela tem uma nova filha, uma bebezinha. E ela chega pra buscar os garotos, porque a guerra tá acabando, os Estados Unidos tá vencendo e eles estão fugindo. Quando ela chega, a avó não quer entregar os garotos, porque por mais incrível que pareça, por mais surpreendente que seja, a avó de alguma forma se afeiçoou a esses meninos. Afinal, eles ajudaram ela quando ela caiu doente, quando ela bateu a cabeça. De toda forma, mesmo aquela mulher sendo uma mulher horrível, eles ajudavam ela, mesmo eles não tendo também muito carinho por ela, porque os dois eram muito parecidos, os três na verdade. Quando a mãe chega, então, eles decidem que eles vão ficar com a avó, que eles não querem ir com a mãe. E no momento em que tudo isso está acontecendo, também tá explodindo bomba, tá caindo bomba e cai um obus, uma bomba, em cima da mãe, no jardim da casa deles.
é realmente isso que acontece. É assim, a mulher se explode junto com a criança, o bebezinho. O oficial nazista foge e ela fica lá, morta. Aí os garotos, por conta própria, cavam um buraco e enterram a mãe e a bebê. E aí depois de um tempo, depois que o corpo foi decomposto, eles reabrem o buraco e eles pegam os corpos, né, os cadáveres, eles pegam os esqueletos e eles penduram no sótão deles, que era onde eles dormiam, para ter como lembrança a mãe e a irmãzinha. Por que eles fazem isso, eu não sei. Não tem como explicar o que esses garotos fazem, mas eles fazem. O final desse livro é com a avó morrendo e um homem aparecendo na porta da casa deles. Eles ficaram sozinhos, morando ali, sobrevivendo. A avó tinha deixado muitas joias, então eles acabaram tendo dinheiro e de repente um homem aparece na porta da casa deles e esse homem se diz o pai deles. O pai deles era um jornalista e há muito tempo ele tinha ido pro fronte de guerra, então eles não viam o pai há muitos anos. E ele reaparece dizendo que ele precisa atravessar a fronteira porque ele está sendo caçado. E esses meninos, eles moram na casa da avó, que é divisa com a fronteira. Então, perto da casa da avó, tem o campo para você atravessar e conseguir cruzar a fronteira para outro país. A gente não sabe quais são os países. Então, eles dizem que eles vão ajudar o pai deles. E eles acabam queimando os documentos, acabam ajudando o homem a apagar os seus vestígios. E eles mostram como ele pode atravessar a fronteira, o que ele tem que fazer para atravessar aquele campo que é monitorado por guardas de ambos os lados. A questão é que tudo isso era um plano desses garotos. E eles usam o pai deles para que ele atravesse na frente e ele exploda, porque existem minas no chão, então ele vai pisar no lugar errado. E por onde ele seguir, o garoto vai saber se é seguro ou não. Entende? Eles querem atravessar a fronteira, na verdade um deles quer atravessar a fronteira e o outro vai ficar na casa da avó. Então eles vão usar esse homem, que seria o pai deles, atravessando a fronteira e por onde esse homem andar, eles vão andar também porque eles sabem que ali é seguro. Acontece que o homem explode e o garoto não. E aí quando o homem explode, o garoto consegue passar a fronteira. E é aí que a gente vai pro segundo livro, que é quando eles se separam e a história começa com eles com 15 anos. E aqui em A Prova, a gente acompanha o Lucas, que é o garoto que fica na casa da avó enquanto o Klaus foi embora. Ele já tá com 15 anos e ele tá sozinho, não tem mais ninguém da família. Eles não mantiveram mais contato, ele e o Klaus, eles não se escreveram. Mas durante todos esses anos, o Lucas continuou escrevendo O Grande Caderno, que seria o livro que eles começaram a escrever com 9 anos. E ele continuou a escrever para quando o Klaus voltar, porque ele tem certeza que o Klaus vai voltar, para ler tudo o que aconteceu com ele durante esses anos que eles passaram distantes um do outro. Aqui, então, novos personagens surgem e o Lucas vai se ver mais envolvido com outras pessoas. Então, surge uma garota que é 2 anos mais velha que ele, que ficou grávida do próprio pai e ela acabou tendo o bebê e o bebê tem umas deformidades e a garota foi expulsa da casa da tia, que era a nova mulher do pai dela, e ela não tem mais pra onde ir e o Lucas acaba brigando essa moça. E ele acaba se afeiçoando tanto ao garoto que ele cuida do garoto como se fosse filho dele. Também aparece uma outra personagem que é a Clara, que é uma bibliotecária, que é 20 anos mais velha que ele, mas que ele se apaixona por ela. E ela é uma viúva que o marido foi morto pelo exército, provavelmente pelos nazistas. E ela só pensa no marido, só pensa na morte dele, em vingar a morte dele, mas ela acaba se envolvendo com o Lucas. Até que um dia ela some pra vingar a morte do marido dela. Ele conhece um outro personagem que é o Peter, que é um membro do partido, que a gente não sabe exatamente qual que é o partido ali, mas eu entendo que seja um partido nazista. E ele é membro do partido e ele é um homem gay que esconde que ele é gay, que ele é homossexual, porque isso não pode ser descoberto. Mas ele acaba se tornando um grande amigo do Lucas na história e ajudando ele em muitas coisas. A gente acaba acompanhando a história do dono da papelaria, que durante anos forneceu lápis e papel para ele. Esse homem acaba indo embora e deixando a papelaria para trás, que o Lucas compra. Então ele muda de vida, ele sai da casa da avó, ele acaba mudando de certa forma e vai para a papelaria, onde ele começa uma nova vida com o garotinho que ele cria depois que a mãe do garotinho foi embora. Foi embora, diz ele. Esse garotinho, por sua vez, que é o Matias,
ele tem muitos problemas com a autoestima até, porque ele tem algumas deformidades, ele acha que a mãe dele abandonou ele pelas deformidades dele, ou que ninguém ama ele pelas deformidades dele. E quando a mãe dele vai embora, esse sentimento se reforça. E por mais que o Lucas seja diferente nessa história, diferente de O Grande Caderno, quando eles eram extremamente apáticos e até cruéis, aqui ele demonstra sentimentos principalmente por esse garoto. Então ele demonstra carinho, ele conta histórias pro menino, ele fala que ele ama o menino. E é muito diferente do que a gente viu antes. Então tem um amadurecimento dele aqui, ao mesmo tempo que ele continua sendo cruel. Porque a mãe do menino, do Matias, não foi embora. Ela foi morta pelo Lucas. O corpo dela foi encontrado muitos anos depois, enterrado na mata, nos bosques que tinha perto da casa da avó. E logo depois disso, eles se mudam para a papelaria, para a casa da papelaria, onde eles começam uma nova vida. Mas tudo isso ainda vai por água abaixo. O Lucas acha que ele vai ter uma vida perfeita com o garotinho, com o Matias sendo pai e filho, e que ele vai conseguir construir esse amor, mas tudo vai por água abaixo quando o Matias se mata. O que é uma outra coisa, assim, alucinante, é maluca. Tudo isso acontece porque o Matias vê o Lucas falando, olhando para um garotinho, que é um garotinho loiro dos olhos azuis, que parece muito com o irmão do Lucas, né? Parece muito com ele, né? O Klaus. Ele fica com ciúmes porque ele fala, você tá olhando pra ele porque ele é perfeito e eu sou deformado, você não gosta de mim. O menino é cheio de problema. Ao mesmo tempo, o Matias gosta muito de uma moça que aparece ali na papelaria e chama ela pra jantar com eles. E ela fala, vou trazer meu irmão. E o irmão dela é esse garotinho dos olhos azuis. E aí o Matias passa a noite inteira sentindo raiva por isso, porque ele olha pro Lucas, olha pra moça que é apaixonada pelo Lucas, e olha pro garotinho e vê uma família perfeita ali. E aí ele incentiva o Lucas a levar a moça e o irmão embora pra casa deles, e quando o Lucas volta, o garoto tirou a própria vida, enforcado ao lado dos esqueletos da mãe e da irmã do Lucas, da bebê, que eles mantiveram, porque o Matias também gostava dos esqueletos. Viu quando eu digo que é todo mundo maluco? Até o dono da papelaria que eu achava que era ação, aqui tem um trecho que mostra que ele não é. Depois disso, o Lucas entra numa depressão profunda, ele fica muito mal, muito doente, e ele continua vivendo a vida dele até que o Klaus volta. Quando o Klaus volta, quem está cuidando da papelaria é o Peter, esse amigo do Lucas, e ele até acha que é o Lucas no começo da história, né? Quando o Klaus aparece e fala, não, é você, né, Lucas? Você tá pregando uma peça em mim. Porque ninguém acreditava que o Klaus era de verdade. Todo mundo achava que o Lucas ou tava imaginando esse irmão dele, ou o irmão dele já tinha ido embora há muito tempo e tinha morrido, né? Porque era o que provavelmente tinha acontecido. Mas quando ele volta, o Peter fala, não, você é o Lucas, e o Klaus fala, não, eu sou realmente o Klaus, eu vim encontrar o meu irmão. E o Lucas já tinha sumido há muito tempo. Então, o que o Peter faz é entregar pra ele os cadernos que o Lucas escreveu ao longo de toda a vida. E ele escrevia a história e às vezes ele corrigia a história e ele mudava alguma coisa, mas aparentemente tinha tudo o que o Klaus precisava saber. Então ele entrega e fala, ele me pediu pra guardar e pra entregar quando você chegasse. O Klaus então vem de outro país, né? Ele tem o visto de outro país e ele tá como um visto de turista. E quando o visto de turista dele acaba, ele precisaria voltar para outro país. Só que ele continua lá, o que faz ele ser preso. Quando ele é preso, então, pegam o caderno dele e é aí que há um trecho aqui que nos faz questionar tudo o que nós lemos. Absolutamente tudo. No final do livro tem uma nota escrita. Autolavrado pelas autoridades da cidade K à atenção da embaixada de D. Assunto: solicitação de repatriação do seu cidadão, Klaus T., atualmente detido na cadeia da cidade de K. Ou seja, seria a cidade de K falando que Klaus T., que é cidadão da cidade D., tá ali e precisa ser repatriado. E aí ele fala que o Klaus, um homem de 50 anos de idade, tem um passaporte válido da cidade de D., mas o visto dele expirou e ele tá na cadeia esperando ser repatriado com um caderno que ele diz ter a história que o seu irmão escreveu. Porém, o seu irmão não foi encontrado nos registros da cidade. E ele diz que isso é normal, porque a avó nunca registrou os garotos. Então, era normal ele não estar registrado. Porém, as outras pessoas que o Klaus também diz estarem no grande caderno que ele entregou pro pessoal ler,
Também não existem registros dessas pessoas na cidade. A única pessoa registrada é a avó, que já morreu há muito tempo. E eles ainda dizem mais. Eles dizem que em todo esse manuscrito, o Klaus diz ter escrito apenas o último capítulo, para preencher a história do irmão e contar o lado dele também. Porém, a letra, desde o início, é a mesma. A caligrafia dos dois é igual. E ele diz que é normal, os dois tinham a mesma caligrafia mesmo, eles eram iguais em tudo. Só que eles também ressaltam que os papéis não eram velhos. E ele diz que essa história vem sendo escrita há muitos e muitos anos. Afinal, ele está com 50 anos, eles começaram com 9 anos. Então, eles dizem que os papéis não têm, no máximo, 6 meses, porque não tem marcas do tempo. O que você entende disso? Porque eu entendo que o Grande Caderno e a prova eram simplesmente frutos da imaginação do Klaus, que agora está na cadeia, e que os oficiais da cadeia estão vendo que os papéis não têm mais de 6 meses. Que tudo foi escrito por ele, que tem a mesma caligrafia do início ao fim do Grande Caderno. E aí você começa a se questionar de tudo que você leu, porque não faz sentido. Será que tudo isso que eles passaram aqui não foi real? Cadê o Lucas? O Lucas era real? Por que o Klaus escreveu toda essa história? Ele escreveu sobre o Lucas aqui. Ele escreveu a vida do Lucas aqui. Quem que escreveu a vida do Lucas? Será que o Lucas realmente existiu e escreveu tudo isso? São muitas questões, muitas questões. E aí chega a terceira mentira para solucionar muitas delas. Na terceira mentira, as fronteiras se abriram e agora tá livre passagem entre os dois países. É aí que os irmãos vão se reencontrar. Como é que eu começo a falar disso? Porque eu não sei como é que eu começo. Aqui a gente vai para a infância deles, antes mesmo deles serem levados para casa da avó. E muita coisa acontece. Eles são realmente irmãos gêmeos, muito inteligentes, e realmente a guerra estoura. A guerra começa na grande cidade onde eles vivem. E o pai deles, que é um jornalista, é convocado para ir para o fronte de guerra. Uma noite, então, o pai deles pede para a mãe colocar os meninos para dormir e vai conversar com ela, mas os garotos ficam ouvindo. E ele diz, está na hora de eu ir morar com ela. E a mãe fala, como assim? Você vai abandonar a gente e você vai viver com ela? E ele diz, ela está grávida. Ela vai ter um filho meu. E ela fala, mas você também tem 2 filhos aqui. E os garotos, de repente, entendem que a vida feliz que eles viviam ruiu. Porque o pai tinha um amante e estava indo morar com a amante. E ia abandonar eles. Nessa discussão, então, a mãe tem um surto, rouba a arma do pai, tenta atirar nele. O Lucas se joga na frente do pai e leva um tiro também. Eles tinham apenas 4 anos. E eles são levados para o hospital. O Klaus é o único que está bem. A mãe é internada numa clínica psiquiátrica, é jogada num sanatório. O pai morre. E o Lucas sabe-se lá para onde vai. Ele fica internado porque ele sofreu muito com o tiro que a mãe deu nele sem querer. A mãe nunca se recupera porque ela sofre muito por ter atirado no próprio filho. E o Lucas é enviado para um hospital onde ele pode receber um melhor tratamento. Só que lá ele nunca mais recebe visitas, porque o Klaus é recebido por uma outra família que cuida dele. Ele seria enviado para um orfanato, mas chega uma mulher dizendo que é vizinha do casal, da família, e que ela pode criar ele enquanto a mãe se recupera. Essa mulher, que é uma mulher jovem, que está grávida, fica com o Klaus e cuida dele com o maior amor. Ela realmente cria ele como se ela fosse mãe e dando o maior carinho pro garoto. Ele se afeiçoa a ela também, ela tem a filha dela, eles crescem felizes, ele ama a irmãzinha, ele protege a irmãzinha. Até que um dia ele começa a fazer perguntas para essa moça e fala que ele precisa encontrar o irmão dele, ele precisa saber o que aconteceu com o irmão dele, porque ele sabe que o irmão não morreu e ele também quer ver a mãe. E a moça fala, tudo bem, a gente vai visitar a sua mãe. E ela vai até o sanatório com ele, leva ele para ver a mãe e ele não reconhece, porque ela tá uma mulher velha, gorda, dopada mesmo. E ele fica com um certo medo da mãe e não quer mais visitar ela. E o irmão, ele também tenta ir atrás dele, a moça tenta ir atrás do irmão dele com ele para ajudar ele. Ela fala que eles vão viver juntos depois, mas quando eles chegam no hospital onde o irmão tinha sido internado, nessa instituição onde ele estava sendo tratado, a instituição tinha sido bombardeada e não havia mais ninguém ali.
O Klaus ainda continua com a crença de que ele vai conseguir achar o irmão dele, mas eles precisam passar um tempo na casa dos pais da moça, eles precisam fugir da cidade, eu não lembro exatamente porquê, mas eles vão pra lá. Ele passa a ser muito bem tratado pelos avós da menininha, né, pelos avós dele também, eles gostam muito dele. E um dia, ele olhando pela janela, vê um garoto tocando uma gaita e passando pela rua. E esse garoto é o Lucas. Só que ele não reconhece o Lucas porque ele tá diferente. Ele tá mais baixo e ele tem algumas deformidades, ele anda mancando. Isso porque ele ficou assim depois que a mãe acabou dando tiro nele. Naquela época, o Lucas já estava morando com a avó nessa cidade pequena, que é a mesma cidade dos pais dessa moça que criou o Klaus. E eles se encontraram de certa forma, mas não se reconheceram, não se viram, né? O Klaus até viu o Lucas, mas ele não reconheceu o irmão. Então eles voltam para a cidade grande numa época e o Klaus, andando pelas ruas da cidade, vê que a casa antiga dele está habitada de novo por uma mulher. E ele reconhece, aquela mulher é a mãe dele. E ela recebia uma enfermeira, ela recebia a ajuda de algumas pessoas. E ele passa de alguma forma a tentar se aproximar dela. E ele consegue isso. Então ele decide deixar a moça, ele já tem acho que 7 ou 8 anos nessa época. E ele decide deixar a moça que criou ele e a irmãzinha e viver com a mãe dele. E é uma vida muito difícil, porque ele passa a fazer de tudo para ajudar a mãe. E a mãe tem algumas crises e só fala do Lucas. Então tudo que o Klaus faz, ela fala, o Lucas faria melhor. E ele vive à sombra do irmão. Ele cresce à sombra do irmão. E a vida inteira dele é dedicada a cuidar da mãe. Ao mesmo tempo, o Lucas está lá sendo criado pela avó, que talvez nem fosse a avó dele, porque depois que houve um bombardeio, ele foi levado para casa dessa senhora, que uma freira deixou ele lá, e a gente nem tem certeza se era a avó dele ou não, provavelmente não. Eles envelhecem, passa o tempo, o Klaus começa a escrever seus poemas, ao mesmo tempo que ele trabalha numa gráfica, ele consegue um trabalho ali na gráfica, só que é um trabalho que ele fica muito doente, porque ele respira um pó tóxico e ele acaba ficando doente, mas o dono da gráfica descobre que ele tem poemas e quer publicar. E aí o Klaus se torna Klaus Lucas T. Ele publica com esse nome. Isso é o que faz o Lucas, anos depois, quando ele já tem 50 e poucos anos, reencontrar o irmão. O Lucas, na verdade, fugiu pela fronteira. Então, quando a gente chega no final de O Grande Caderno, em que um irmão partiu e outro irmão ficou, o Lucas fugiu, ele passou a fronteira. Ele usou um homem que não era o pai deles, foi um homem que ele encontrou, e ele ajudou esse homem a atravessar a fronteira para que o homem explodisse na frente dele e ele conseguisse atravessar. Então não tem esse irmão que ficou. Essa história da prova não existiu, porque não teve um irmão que ficou para trás na casa da avó. O único irmão que existia na casa da avó era o Lucas. Ele criou o Klaus na sua mente para não se sentir tão sozinho. E aí ele atravessa a fronteira e passa a viver uma nova vida nesse novo país. E nessa vida ele precisou mentir que ele tinha 3 anos a mais para ele conseguir trabalhar. Então ele disse que ele tinha 18, quando na verdade ele tinha 15. Quando anos depois ele volta pro país deles, ele tá procurando pelo Klaus, ele não encontra e ele acaba indo parar na cadeia, como é dito no final desse livro. Ele usa o nome de Klaus, sendo que ele era o Lucas, mas ele usa um nome falso e ele busca pelo irmão. Os oficiais, vendo que ele não é dali, querem repatriar ele e ele explica a situação e diz que ele está em busca do irmão dele. E aí eles ajudam ele e só encontram um homem chamado Klaus Lucas T, que talvez fosse parente dele, porque usava os mesmos nomes e sobrenomes, mas que era 3 anos mais novo que ele. Só que ele sabe que é o Klaus realmente, porque é 3 anos mais novo que ele e ele mentiu a idade dele quando ele atravessou a fronteira. Então ele resolve ir até a casa desse homem e tentar conversar com ele. E quando ele chega lá, ele encontra o Klaus, que esconde a mãe, diz que a mãe precisa dormir, e tem uma conversa com esse homem que diz que não, ele não é o Klaus, ele não é o irmão do Lucas, eles não são idênticos. Como que eles poderiam ser irmãos gêmeos idênticos se eles não eram idênticos? Se o Lucas era 2 palmos mais baixo que ele, enfim, ele não era o Klaus, não era a pessoa que ele procurava. O Lucas fala, não, eu sei que é você, porque você tá mentindo. E aí ele fala que não é ele, que ele não pode ajudar, e ele fica nessa. E o Klaus nunca confessa que ele realmente é o Klaus. E o Lucas também não consegue provar que ele é o Klaus, mas ele sabe, no fundo, que ele é o Klaus.
E a mãe pede a vida inteira para reencontrar o Lucas, porque ela se sente muito culpada e acha que ela matou o filho. Talvez essa seja a punição que o Klaus resolveu impor sobre a mãe e também sobre o Lucas por ter crescido à sombra do Lucas. Mas é uma coisa que eu realmente não entendo. E o final é desesperador, porque depois de tudo isso, o Lucas deixa os manuscritos dele com o Klaus, pede para ele ler e para ele entender a história e vai embora. Depois disso, ele diz pro oficial que ajudou ele a encontrar o Klaus, Lucas, né, o Klaus na verdade, que não achou a família dele, mas deixa uma mensagem e se joga na frente de um trem. Essa mensagem direcionada ao Klaus dizia: gostaria de ser enterrado próximo aos nossos pais. E o Klaus faz a vontade dele. E quando questionado por que, se ele não era parente, o Klaus fala: ele falou com tanta confiança que eu acho que é justo enterrar ele com os meus pais. E o Klaus ainda diz que depois que a mãe deles foi embora, talvez ele faça a mesma coisa. Que a ideia do trem foi boa. Porque ele não vai ter mais nada pelo que viver. Essa trilogia não é fácil, não é nada fácil. E ela te tortura do início ao fim. Mas ela é muito boa e ela é muito tocante. E quando eu achei que tudo era só uma tragédia, sem nenhum senso, eu não estava entendendo por que tanta coisa trágica nesse início aqui de O Grande Caderno, eu entendi depois que além de um cenário de guerra, isso daqui é um cenário familiar. É um drama familiar que eu não esperava que existisse. Então foi esse o vídeo. O meu vídeo de spoilers sobre a trilogia dos Gêmeos da Agatha Christie, que me marcou de uma forma assim que eu não sei nem explicar, mas que valeu muito a pena a leitura. E essa trilogia foi publicada aqui no Brasil pela editora Dublinense, que é maravilhosa e que me concedeu esses 3 livros para eu ler e falar para vocês, porque depois que eu li o primeiro, eu não conseguia não pensar no segundo e no terceiro e o que haveria aqui dentro. E agora que eu sei, eu tô me sentindo meio órfã dessa trilogia. Mas, né, fazer o quê? Tudo acaba algum dia. E me contem nos comentários se vocês gostaram e se vocês gostariam de mais vídeos com spoilers de livros assim, que eu trago pra vocês.